Bom dia, meus queridos. Hoje é 30 de janeiro, terça-feira, e hoje é o episódio número 100 do nosso devocional. Gente, isso para mim é uma resposta a mim mesma de disciplina, de perseverança, de cumprimento de mandado de Deus. Eu estou muito feliz comigo mesma por estar aqui, perseverante no chamado que Deus me fez. E o que lá no início para mim parecia um desafio e pareceu um desafio, hoje para mim não que se tornou algo natural a ponto de eu estar fazendo no piloto automático e já ter perdido o propósito. Não é isso. Mas hoje é algo que já faz parte de mim. É a primeira coisa, aliás, é a terceira coisa que eu faço do meu dia, porque a primeira que eu faço é acordar, levantar, né, arrumar minha cama, escovar os meus dentes, e aí eu faço devocional. É uma das primeiras coisas que eu faço do meu dia. E aí só depois que eu vou trabalhar, que eu vou viver, que eu vou fazer as minhas coisas. Mas a primeira coisa que eu faço é esse devocional. E eu tenho aprendido muito com ele e até com a oração do Pai Nosso, a importância da gente fazer o devocional logo pela manhã. A oração do Pai Nosso, né, é: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão nosso de cada dia. Não faz sentido você fazer o seu devocional, você rezar o seu Pai Nosso no final do dia, depois que Deus ele já lhe deu o pão. Tente fazer com que o devocional ele seja a primeira coisa que você vai fazer no seu dia. Acorde um pouco mais cedo, né? Faça esse sacrifício de acordar um pouco mais cedo, se programar para você fazer isso antes das suas outras coisas. Você já sair do seu quarto com o seu corpo, com sua mente, com o seu espírito blindados, carregados com a palavra do Senhor. Porque não faz sentido a gente chegar no final do dia, o pão nosso de cada dia, depois que Deus já nos deu o pão. Fato é, Ele vai nos conceder e vai nos dar o pão todos os dias. Mas que a gente possa nos alimentar desse pão que é da palavra dEle nos nossos primeiros minutos do dia, agradecer por esse dia que Ele nos concedeu, por esse dia que Ele nos deu. Amém? Que isso se torne um hábito em nossas vidas. Mas se você ainda não consegue, tá ótimo. Se consegue fazer o devocional pelo menos uma vez no dia, independente do horário, já é um grande avanço, já tá lindo, já tá ótimo. Mas comece a tentar fazer com que ele seja a primeira coisa do seu dia. Comece a, sair para poder viver sua vida e para poder matar, os seus leões por dia, já blindado e já alimentado com a palavra do Senhor. Amém? E o tema do devocional de hoje vai ser: não desista só porque Deus não fez no seu tempo. O tempo dele sempre será melhor. Cara, eu já desisti de muita coisa já porque começou a demorar, viu? Vou contar pra vocês. Falava, tá começando a demorar, acho que é porque não é pra ser. Olha que imaturidade. A leitura que nós iremos dar hoje, ela tá lá no livro de João 14. A gente vai fazer a leitura a partir do 15. Diz o seguinte: Jesus promete o Espírito Santo. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Opa, que eu me perdi. Achei de novo. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque
não pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então, Judas, não Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viveremos a viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto estou com vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz que como o mundo dá. Não fiquem aflitos nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse? Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isto agora, antes que essas coisas aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que Ele manda. Levantam-se, vamos sair daqui. Amém. Meus queridos, ao fazer essas declarações, depois da sua morte e ressurreição, né, Jesus ele fez essas declarações, ele escolheu falar a respeito da paz e mostrar o quanto ela é importante. Jesus ele poderia ter falado sobre várias coisas, poderia ter se lamentado sobre as dores que ele sentiu, poderia ter demonstrado talvez, né, um sentimento de injustiça. Porque, cara, imagina, ele veio para cá enviado por Deus, Filho único de Deus, para poder fazer o bem, para poder fazer milagre, para poder curar enfermos, para poder ressuscitar mortos, só para poder fazer o bem, para poder levar boas palavras e bons ensinamentos às pessoas. E o povo ainda pega e prega ele na cruz, bota ele para poder carregar uma cruz, ainda prega ele na cruz, tortura ele. Cara, ele sabe que se a gente for pensar só pelos sentimentos humanos, que sentimento de injustiça. Eu, no lugar de Jesus, eu como uma humana cheia de falhas, eu ia ficar aquele nome que vocês já sabem. Mas ele ainda assim escolheu falar sobre a paz. Muitas pessoas, meus queridos, e até nós mesmos, não tem paz na vida porque ainda precisa aprender a confiar em Deus. Por que Deus ainda conseguiu falar sobre paz e ainda escolheu falar sobre paz, mesmo depois de passar por um momento... Cara, eu não consigo imaginar um momento mais terrível do que o momento que Jesus passou na vida dele. Ele foi torturado, ele foi colocado numa cruz. Eu não consigo imaginar um momento mais terrível, de mais dor. Porque além de uma dor psicológica, além de uma dor espiritual, ele sentiu uma dor física. Ele foi exposto a todos os níveis de dor que a gente pode imaginar. Mas, meus queridos, o fato é que até alguns cristãos, gente que está com a Bíblia debaixo do braço,
ainda não conseguem desfrutar de uma paz consistente porque simplesmente ainda não ouviram a voz do Espírito Santo. E acabaram, né, se perdendo no caminho por vários motivos. E aí um deles é uma oração não respondida a talvez um ente querido que partiu, ventos contrários que se levantaram, uma oração que está demorando uma resposta, porque ouviram a voz da mentira de que Deus havia os abandonado. Esse devocional vai ficar grande, viu, gente? Eu vou contar pra vocês testemunho da minha vida. Todos vocês já sabem, né? Pra quem já me acompanha aqui há mais tempo, eu perdi a minha mãe no ano de 2022. E até, né, por conta da doença dela, né, eu perdi ela com câncer. E o processo de adoecimento dela, naturalmente, me aproximou muito de Deus. Fato é, quando a gente está com um ente querido muito enfermo, a gente se apega a tudo. Naquele momento da minha vida, se vocês me falassem que ficar de cabeça para baixo por 14 dias cantando Curasse Minha Mãe, eu ficava. O que você me dissesse que eu precisasse de fazer para poder curar minha mãe, eu fazia. E naturalmente eu me aproximei muito de Deus e tive o meu reencontro com Deus na igreja. Pois bem. E a partir daí, né, eu criei a minha disciplina e criei, né, a minha disposição de estar junto com Deus na igreja todas as semanas. Até que, dado momento, minha mãe ela teve os altos e baixos do tratamento dela, mas chegou um momento que eu vi que ela já estava subindo o calvário dela e que ela estava indo encontrar com Deus. E não vou mentir para vocês, foi um momento que eu tive momentos que a minha fé ela foi abalada, de eu questionar mesmo a Deus de Deus. Você tá comigo aqui mesmo? Você tá me olhando aqui? Olha o que tá acontecendo. Mas eu não tenho sombra nenhuma de dúvidas que ele esteve ali comigo o tempo todo, porque eu suportei e porque eu estive firme, eu estive do lado dela até o último suspiro dela. Humanamente, sozinha, eu não teria dado conta, eu não teria conseguido. Um dia até no grupo de oração da Renovação Carismática que eu estava, o líder do grupo de oração, ele me usou como exemplo. Até disso. Ele falou, depois que ela perdeu a mãe dela, ela poderia simplesmente nunca mais ter voltado aqui, perdido a fé dela em Deus, mas muito pelo contrário, ela continua aqui todos os dias. Porque, meus queridos, entendam uma coisa. Minha mãe, ela chegou num ponto da doença, do corpo físico dela. Minha mãe, ela tinha uma alma e tem uma alma linda, linda, linda. Ela era um ser, ela é ainda um ser de uma luz maravilhosa. Ela teve aqui na Terra, a missão dela aqui na Terra foi linda. Ela ajudou muitas pessoas, ela cuidou de muitas pessoas. Minha mãe ela era enfermeira e ela, ironicamente, era enfermeira da área oncológica. Ela cuidava de crianças com câncer. E ela foi acometida com câncer. Ela teve uma missão muito linda aqui na Terra. Ela chegou um momento da vida dela que ela ficou com o espírito dela preso num corpo do qual a fazia sentir muita dor, do qual a levava num sofrimento tremendo. Seria muito egoísmo da minha parte querer aquele corpo em
em tremendo sofrimento e em tremenda dor aqui do meu lado. Na última semana dela, eu precisei, com muita dor, de realinhar as minhas orações com a vontade de Deus. Deus, ele conversou comigo: olha, filha, chegou um momento que eu quero sua mãe aqui junto comigo. Ela cumpriu a missão dela aí na Terra, ela cumpriu a missão dela aí como a sua mãe nesse plano físico, aí agora ela vai estar aqui juntinho comigo. Como eu estive junto com você durante todos os outros momentos e te sustentei, eu vou continuar te sustentando. Eu vou te preparar para o momento como já te preparei até aqui, e assim foi. E as minhas orações passaram a ser alinhadas com a vontade de Deus. E aí eu passei a pedir para Deus que a passagem dela fosse o mais tranquila e o mais serena possível. E assim foi, pela honra e glória dele. Então, meus queridos, a gente tem que entender que a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável, independente se vai coincidir com a nossa ou não. O que a gente sempre tem que pedir é que a nossa vontade sempre coincida com a dele. E ainda que não se coincida, que a dele prevaleça. Sabe por quê, meus queridos? Deus, ele tem a visão além da curva. Nossa visão humana, ela é limitada. Nossa visão humana, ela é egoísta. A nossa visão humana, a gente consegue ver só o que é da nossa vontade, infelizmente. Por mais evoluído, estudado e desenvolvido que nós somos, a gente pode ser desenvolvido pessoalmente, a gente pode ter desenvolvimento religioso, a gente ainda assim somos seres limitados. Quando a gente tem uma intimidade muito forte com o Senhor e tem uma relação muito estreita com Ele, essas limitações, elas, fato, diminuem. Mas ainda assim elas existem. E por isso que ainda assim, em nossas orações, a gente sempre deve pedir: Deus, que as nossas vontades coincidam, mas que a sua sempre prevaleça. A vontade dele sempre vai ser a boa, perfeita e agradável. Sempre. Independente se a vontade dele ela vai doer no fundo da nossa alma, vai rasgar a nossa alma, o nosso coração e vai fazer sangrar. Ainda que vai fazer sangrar, ele vai estar aqui para poder sustentar a gente, ele vai estar aqui para poder segurar a gente, ele vai estar aqui para poder carregar a gente no colo na hora que as nossas forças faltarem. Então, meus queridos, o fato é que às vezes nós mesmos causamos a nossa própria infelicidade porque nós não confiamos o bastante no Senhor. Nós queremos sempre que Deus mude as circunstâncias que nos afligem. Mas o fato é, ele sempre está mais interessado em nos transformar do que em transformar a situação. Muitas pessoas, elas têm fé para poder pedir a Deus que as livre de alguma coisa, mas não tem fé suficiente nele para enfrentar coisa alguma. Jó disse lá no livro dele, lá em 13:15: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Olha que coragem. Ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que nós precisamos, e entender que em todo tempo ele é bom e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque o que ele diz, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, meus queridos, nós precisamos confiar que Deus, ele é total, ele é completamente justo, o que significa que ele sempre tem a solução se nós decidirmos confiar e depender totalmente dele. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pelos nossos entes queridos, pelo meu marido, por todas as pessoas que nós amamos, pelos nossos bichinhos, pelo meu pai. Pai, no dia de hoje nós te pedimos: fortaleça a nossa confiança em Ti, fortaleça a nossa fé em Ti, Pai.
que nossas vontades coincidam com as tuas, Pai. E quando elas não se coincidirem, que a tua vontade sempre prevaleça em nossas vidas, Pai. Porque a tua vontade será sempre boa, perfeita e agradável, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Porque o Senhor já enxerga além da curva, porque o Senhor enxerga além das vistas, Pai. Porque o Senhor sabe o que é o melhor para o nosso futuro. Porque o Senhor tem planos infinitamente melhores, maiores para as nossas vidas, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Tenham um dia muito abençoado. Obrigada a todos que ficaram até aqui hoje. O episódio foi o dobro de tempo. Obrigado pela paciência. Mas ele foi especial porque é o episódio número 100. Fiquem todos com Deus. A gente se encontra amanhã novamente.